Olá, minha irmã, meu irmão, proclamadores da esperança. Eu me chamo Emilson dos Reis, sou pastor da Igreja Adventista Sétimo Dia, doutor em teologia, professor de teologia, professor emérito do NASP e fui convidado por sua associação para ministrar 17 aulas sobre pregação da Palavra de Deus. Você que deseja aprender a pregar é muito bem-vindo a esta primeira aula do curso de pregação bíblica. O que você espera aprender conosco? Como serão os seus sermões depois que você participar de nossas aulas? Bem-vindos a esse encontro. Estamos no século XXI, imersos em um mundo tecnológico. Nesse ambiente, ainda há espaço para a pregação? Mais do que isso, ela ainda pode tocar profundamente nossas emoções, pode trazer benefícios práticos e mesmo alterar o rumo da nossa vida? Você sabe que uma prioridade da igreja é pregar o Evangelho, anunciando a todos o amor de Deus e seu plano de salvação. Pregar é um dom concedido pelo Espírito de Deus, mas esse dom precisa ser desenvolvido e aprimorado, e isso pode ser feito através do aprendizado de procedimentos que foram empregados largamente com sucesso pelos grandes pregadores do passado, aliado ao próprio exercício do dom. O curso de pregação que agora oferecemos trata dos aspectos espirituais da pregação, mas também da forma e das técnicas que devem ser empregadas no preparo e na exposição dos sermões. Ele é formado por 17 aulas. Inicia focando o grande poder da palavra falada. A Bíblia declara que a pregação é o método designado por Deus para salvar a humanidade. Nesse curso, as aulas tratam de modo detalhado das partes que compõem um sermão e mostram qual a finalidade de cada uma e como devem ser preparadas. Tudo isso bem exemplificado. Temos a convicção de que essas aulas contribuirão para que você, pregador, se comprometa com Cristo, sua palavra, e esteja mais qualificado para o ministério da pregação, fortalecendo a igreja e conquistando pessoas para o reino de Deus. Pensemos um pouco agora na palavra humana. A palavra tem algum poder? Mesmo a palavra falada por uma pessoa comum, sobre assuntos seculares, ela tem algum poder? Já aconteceu com você, bem cedo, em um dia qualquer, alguém lhe falar umas poucas palavras proferidas em poucos segundos que o afetaram profundamente? Você ficou tão triste e preocupado a tal ponto que na hora do almoço não teve fome e à noite o sono não veio. E você ficou pensando: como pode umas poucas palavras ferir tanto, magoar tanto? Felizmente, há manhãs em que pessoas nos falam coisas boas e umas poucas palavras podem iluminar o nosso dia e até mudar também o rumo da vida. A palavra tem algum poder? É claro que sim. E esse poder pode ser usado para o bem ou para o mal. A palavra é como uma faca. Na mão de um bandido pode tirar uma vida, mas na mão de um cirurgião, uma emergência pode salvar uma vida. A palavra humana pode entristecer, angustiar, mas pode também animar, alegrar, convencer, persuadir, provocar mudanças, fazer as coisas acontecerem. É amplamente notado que o poder da palavra varia de um indivíduo para outro, de modo que quanto mais importante for uma pessoa aos olhos dos homens, maior será o peso, o poder, o impacto da sua palavra. Desse modo, a opinião de uma autoridade sobre um certo assunto causará maior impacto na sociedade do que o mesmo parecer sobre o mesmo assunto feito por um cidadão comum. Também deve-se considerar que a palavra proferida em público alcança o maior número de pessoas e que, em consequência, pode ter um grande efeito. Há indivíduos que conseguiram alterar até o curso de uma nação ou mesmo da história humana,
em grande parte devido ao poder de sua palavra. Pensemos agora na palavra de Deus. Quando lemos ou ouvimos essa expressão, palavra de Deus, logo nos vem à mente a Bíblia Sagrada. E isto é correto, pois ela é a palavra escrita de Deus. Contudo, a palavra de Deus pode ser também falada. Aliás, muito tempo antes de haver a palavra de Deus escrita, existia a palavra de Deus falada. Viajemos agora em imaginação para o passado, quando não havia céus, nem terra, nem dia, nem mês, nem ano, só Deus, mais nada, mais ninguém. No princípio criou Deus os céus e a terra. Como foi que isso aconteceu? Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Salmo 33, versos 6 e 9. E foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Hebreus 11, versículo 3. Esse foi o acontecimento mais grandioso e fantástico que já ocorreu. Deus simplesmente falava e tudo ia surgindo, conforme sua vontade e os planos que havia em sua mente. Disse Deus, haja luz, haja firmamento, haja luzeiros no firmamento, apareça a porção seca, produza a terra seres viventes. Sim, Deus disse, haja e houve, de acordo com Gênesis 1. Tudo que existe brotou da palavra de Deus. Essa palavra é o elemento mais poderoso que há no universo. Mas a palavra de Deus, que veio por meio de seus servos, também é igualmente poderosa. Isso é verdade não apenas com relação à palavra que escreveram, também com a palavra que eles proferiram. Aliás, geralmente, antes de escreverem as mensagens de Deus, eles as proclamavam de viva voz. Assim, a palavra na boca dos mensageiros de Deus era a palavra de Deus. Relembremos aí alguns exemplos bíblicos. Quando Deus comissionou a Moisés para libertar o seu povo, disse-lhe, vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Êxodo 4, versículo 12. A partir daí, tudo que Moisés falava acontecia, do mesmo modo e no tempo por ele indicados. A palavra proferida por Moisés para Faraó, para o Egito e para Israel, era a palavra de Deus. Certa vez Josué, líder do povo de Deus, em meio a uma batalha, deu ordem aos astros, dizendo, Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, o sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Isso está em Josué, capítulo 10, versículos 12 e 13. Não apenas a Terra, mas o sistema planetário, de algum modo, foi afetado por aquelas palavras de Josué, porque eram palavra de Deus. Outro episódio elucidativo é o que ocorreu com Elias. Ele disse ao rei Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. 1 Reis 17:1. Veio então um período de terrível estiagem, até que 3 anos e meio depois, ele se ajoelhasse no cume do Carmelo e falasse a Deus para que a chuva voltasse. E diz a Bíblia, dentro de pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva. 1 Reis 18, versos 41 a 46. Não poderíamos deixar de mencionar o poder da palavra de Deus nos lábios de Jesus. Em certa ocasião, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes. Mateus 8,16. Doutra feita, veio à sua presença um homem coberto de lepra, que suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Então Jesus falou, eu quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Lucas 5, versos 12 e 13.
Para um centurião que desejava a cura de seu servo, o qual estava a certa distância, Jesus disse: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Mateus 8,13. Em outras circunstâncias, ao enfrentar uma grande tempestade, dentro de uma pequena embarcação, Jesus repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Marcos 4,39. Verificamos assim que se a palavra meramente humana tem poder, a palavra falada de Deus, quer tenha sido proferida diretamente por Ele, quer tenha vindo através de Cristo ou de seus servos, é ainda muito mais poderosa. Escrevendo sobre o dom da palavra, Ellen White afirmou que de todos os dons que recebemos de Deus, nenhum é capaz de se tornar maior bênção do que este. Isso está no livro Parábolas de Jesus, página 335 e 336. No final de cada aula dessa série que nós estamos tendo, nós vamos dar uma tarefinha de casa para ajudar você a fixar melhor o estudo de cada dia. E fica então a primeira tarefa de casa, para testar o poder de sua palavra falada. Escolha uma pessoa de seu relacionamento e planeje como vai abençoá-la com suas palavras. Você pode escolher fazer algo como animar, alegrar, convencer, persuadir, provocar mudanças. Observe a reação dessa pessoa e escreva um parágrafo sobre o que você pôde perceber. Como vimos, hoje a palavra humana é poderosa e a palavra de Deus é ainda mais poderosa. A pregação é a palavra humana a serviço de Deus e por isso ela poderá ter grande poder para abençoar aqueles que nos ouvem. Você que é um proclamador da esperança, nossa próxima aula será sobre justamente o poder da pregação. Estarei com você no próximo encontro. Fiquem com o nosso bondoso Deus.